Eu quero predicar hoje sobre todo um capítulo. Esse domingo, 16 de novembro do ano 2025, quero predicar sobre todo um capítulo. E, por lo tanto, eu vou pôr aí para ler 2 Coríntios, capítulo de número 13. 2 Coríntios, capítulo número 13. Vou pôr aí para ler. Não, acá. Vou pôr acá. Aí tá. Vamos escutar. Capítulo 13. Esta tercera vez voy a vosotros. En la boca de 2 o de 3 testigos consistirá todo negocio. He dicho antes y ahora digo otra vez como presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no perdonaré. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, empero vive por potencia de Dios. Pues también nosotros somos flacos con él, mas viviremos con él por la potencia de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos, y que vosotros estéis fuertes, y aun deseamos vuestra perfección. Por tanto os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Bueno, amém. Aí tá. Deixei que Pablo mesmo leia a nossa carta. Pablo estava aí lendo sua carta, porque queria ler todo o versículo, todo o capítulo. O capítulo são 2 minutos no mais de áudio, não? Quando nós outros nos ponemos para escutar a Bíblia, que outra pessoa leia, não? Para nós outros, nos damos conta que não é tanto tempo assim de nossa vida que se nos vai, não? Perdemos muito mais tempo fazendo outras coisas. Às vezes entre um intervalo comercial, às vezes o intervalo comercial é de 1 minuto. Esse capítulo foi 2 minutos, são 2 minutos e 2 segundos, eu creio. E hemos leído todo um capítulo. E esse capítulo 13, o que quero falar de hoje, é da disciplina da fé. A fé tem que ser disciplinada. Temos que viver uma vida disciplinada. O que é viver uma vida disciplinada? É viver uma vida buscando dele Senhor, buscando melhorar-nos. Me hace acordar do cotidiano de minha história educativa, não? Que só estudamos para a prova, não? Só estudamos quando tem prova. E o aluno se chama o quê? Estudante, não? Ele se chama estudante. Estudante é quem estuda. Quem estuda é estudante. E o estudante deveria estudar. E devia ser sempre. Como é cristiano, é igual a fé. O cristiano tem que ter fé. Quando eu tenho que ter fé hoje? Amanhã? Tenho que ter fé só quando estou necessitando de algo. Necessito cambiar de auto, ou ter um auto, aí tenho fé. Necessito ter um emprego, aí tenho fé. Estou enfermo, aí tenho fé. Não.
La verdade que não, a fé é um cotidiano, é algo que se dá sempre em nossas vidas e é um exercício, não é como de um dia para o outro nós outros desenvolvermos músculos, tá todo certito, com todos os músculos corretamente trabalhados, não é como, isso é um processo de tampouco um ano, tampouco um mês, não? Como minha mulher que vai uma vez por semana já na coisa, e diz, mira como estou bem, não? Aí uma vez, sai a caminhar uma vez comigo, aí diz, mira que estou bem já. Pô, parar, tem que caminhar todos os dias, e daqui a um ano eu vou vir me falar, não? Por suposto que no primeiro mês e 3 meses vai sentir uma diferença bastante significativa, pero daqui a um ano charlamos, não? Se tudo dá certo, se juntamente com a alimentação. E a fé tem que ver tudo com o nosso corpo. Será que por isso que Deus derrou o corpo, não? Para que nós outros lo cuidemos, porque todos nós outros acá, se estamos resfriados, o que hacemos? Buscamos, o primeiro que hacemos não é ir no médico, não? Realmente que não. Nós outros buscamos o quê quando estamos mal do nosso corpo? Nós outros buscamos um remédio. Pero quando estamos mal espiritualmente, que buscamos? É incrível que quando estamos mal espiritualmente, não buscamos a Deus. A maioria das vezes que estamos mal espiritualmente, não buscamos a Deus. E a maioria das vezes que estamos bem, menos buscamos a Deus, porque não necessitamos de Deus, já que nos sentimos muito bem. E isso é uma utopia, isso é uma loucura, isso é uma necessidade, porque se estou com Cristo, estou bem, e se estou bem, vou buscar mais a Cristo, e se estou mal, tenho que buscar Cristo, se estou com Cristo, também pode passar um dia mal, e tenho que buscar mais a Ele, e sempre tenho que buscá-lo. Então, quizá Deus derrou nosso corpo para, quando nós outros abusamos da comida que passa, não sei ustedes, eu, ao menos já cheguei aos 40, se eu abusar um pouquinho assim com a comida já empeça a me doer mal. Só eu sei o que dói meu hígado, o que dói não o sistema hepático, não só o hepático, o sistema todo, não digestivo, intestino, me dói a pança quando eu me passo um pouquinho. Então, se Deus já me manda aí, acorda aí dessa advertência aí, Antônio, te passaste. E que bendição, porque se não for isso, eu creio que comeria até explotar, dependendo do dia, dependendo da ocasião, dependendo do que me gusta, não? Às vezes nos passaríamos mal, e Deus nos ha estabelecido limites, isso é maravilhoso. Limite de Deus tem que ver com sua disciplina, Ele nos disciplina a quê? A manter um patrão, a manter uma meta, um objetivo. E eu estou falando do corpo, porque o corpo é algo que todos acá têm um, não? Não há nada acá, não. Por aí acá na Cija há alguma alma, não? Aí assistindo a reunião, por suposto que não. Eu hablo do corpo porque todos temos um. Não posso falar de trabalho, da escola, porque que seja, eu não estou mais, Félix aí, está jubilado, não? Não está mais trabalhando, não está mais estudando nada. Está estudando, Félix? Eu estava estudando, não? Coisa de eletricidade e tudo. Já não queria saber mais nada com nada, não? Aí tá, já se jubilou, tá? Antes ele estava estudando alguns cursos e todo. Então, a verdade é que eu estou usando um exemplo que é muito simples. Só estou usando esse exemplo por isso, que é muito simples. Todos nós outros padecemos em nossos corpos quando nós outros passamos de nosso limite. Se tu vier acá, uma vez a cada 3 anos, não vem aí nosso irmão Davi, que é, como que é? É ciclista, como é que é o nome? Deportista, não? Ele é ciclista profissional e ele sabe também que se ele se passa em las atividades físicas também ele vai ser mal, não? Ele vai ser mal, porque também nós outros necessitamos de limites, de parâmetros, de disciplina. Eu não posso nem me desacerbar de passar e nem quedar sem hacer nada. Então, em la caminhada cristiana, é assim que nós outros devemos nos portar. Que buscar de Deus e não buscar tanto a nível de que que isso, pastor? Que está falando? Não é para buscar muito de Deus? Na verdade que predicando em uma comunidade cristiana,
em uma comunidade, já que nasceu influenciado por el cristianismo, que a Argentina é um país, vamos dizer, de raízes católicas, cristianas, não? Religiosas, que essa que é a verdade, ou és católico ou és hechiceiro, não? Macumbeiro aí do Los Aborígenes. Gautito, eu nem sei qual o nome que se dá aí. Em Brasil é mais fácil porque é macumbeiro, não? Acá são as crenças aborígenas, não? E depois a crença que trajo os espanhóis, que seria a cristiana católica. As duas são iguais, não tem diferença nenhuma. As duas são paganas e são religiosas. Então, vocês predicando acá, nesse contexto, a um país latino-americano ultramente religioso, nós outros teremos uma inclinação religiosa muito grande, e eu te digo, não é que buscar tanto de Deus assim, e eu quero explicar essa afirmação. Na verdade, é que buscar muito de Deus, isso é uma verdade, é uma realidade por uma parte sim. Pero, vou explicar o que quis dizer. Não teremos que buscar tanto de Deus tão pouco, acerca de nos volvermos loucos com isso. Ó? Porque como predicava a igreja antes? Muitos que estão acá, quando chegavam na igreja, arrodijavam para orar. E hoje já não lo hacen. Por quê? Por que não lo hacen hoje? E por que assim antes? Ela pergunta. Ou hoje são religiosos, ou antes eram religiosos. Quero crer que antes eram religiosos, melhor, não? Pero por que tão pouco não se podemos arrodijar e orar? Se pode arrodijar e orar, eu não predico de contra isso. Eu predico de contra uma pseudo-religião, uma pseudo-búsqueda de Deus que é mentirosa. Não? Antes dizia, buscar muito, buscar muito, buscar muito. E um temblava, volava e tinha que vir todas as reuniões, era uma angústia porque tinha que buscar Deus. Aí hoje que é libertar, que é bendição, que eu predico tudo isso, aí tão pouco buscam. Ou seja, por isso eu disse, não teremos que buscar a Deus. Eu estou falando desde um contexto latino-americano religioso, por isso que estou explicando muito bem do que quero me dizer, e quem não vai entender é quem não quer entender, não? Quem não quer entender e essa palavra é difícil, não? Transversar. Minhas palavras vai a ser, lo vai a ser. E quem quer entender, está entendendo o que eu digo. Por suposto a Deus, teremos que buscar mais e mais sempre, pero às vezes nessa búsqueda nos dá uma ansiedade, uma loucura terrível, que nos volvemos loucos e, ao invés de realmente nos encontrarmos mais com Deus, nos encontramos com a religião que promete métodos incríveis nessa búsqueda de Deus, métodos muito grandes e muito precisos e muito certeiros e muito corretos segundo a religião, que se você disser isso, segundo o livrito denominacional de tua denominação, e agora critico a todas as denominações, porque não existe nenhuma denominação 100% boa, porque as denominações são denominação, que foi denominado por el hombre, hecho por el hombre. A única coisa boa, correta, simples e justa e eficaz é a palavra de Deus, e é a vida com Deus, e são as ensinanças de Jesus posta em prática. E Jesus nunca nos ensina a ser religiosos, não? Ele mesmo disse aos seus discípulos, os discípulos quando ouviram de que Jesus havia enviado a eles e vieram llenos de poder, quedaram, nós oramos e sanou a gente. Pentecostal, não orava, sanava, o poder, estava na mão deles, tirava fora demônio. Jesus disse, não parar com toda essa pavada. Não se impressionem com isso, porque já vi o Satanás caindo, não se impressionem com tudo isso. Não? Então, se a búsqueda de Deus tem que ser equilibrada, isso digo a modo de introdução, para falar desta disciplina que temos que ter. Não? Pablo, ele está explicando acá no começo da carta, por suposto, que vai lá a terceira vez, aí José, lá a segunda carta de Coríntios, E Pablo aí tem que se defender muito nessa carta, não? Porque a igreja atacou muito a ele. Temos que pensar, a igreja de Corinto, explico rápido, não? Estava aí, porque a hora já não está mais, pero
o que vou explicar está todavia, não? Corinto, a cidade todavia está já, e o mar aí, todavia é muito difícil. Assim, um par de anos atrás, um navio muito grande, não? Italiano, quedou, se acordam? Que quedou, bueno, se hundiu aí, não? Quedou, porque é um lugar muito difícil para passar os barcos, não para navegar. Então, naquela época, o que eles pensaram? Bueno, já que a cidade de Corinto não é muito extensa, fizeram 2 portos, um de lado e outro do outro, e assim evitava de passar por abarro. Então, se descarregavam barcos acá, os barcos que chegavam, vamos dizer, do outro lado do continente, parte de Ásia Central e de África, passavam por aí para ir a Roma, descarregavam em um lado e o outro. O que quero dizer com isso? Que a cidade de Corinto quedou com muita gente passando por essa cidade. E a igreja de Corinto passou muitos predicadores, indo-se a Roma e indo-se a outros lados, não? Do império, e onde o cristianismo, glória a Deus, se estava expandindo, pero passaram muita gente pela igreja de Corinto, e Pablo foi um mais. E a gente queria tomá-lo como um mais. E ele disse, não, eu não sou um mais, eu sou apóstolo verdadeiro de Jesus, enviado por Cristo. E começou a falar com eles, e tentar falar com eles, explicar a eles o que realmente era a graça de Deus e esse evangelho que ele havia recebido de Jesus. Mas já de que o propósito da predicação de hoje não é quedar explicando Corintos e falando sobre a geografia, a cidade e tudo mais, pero eu quero deixar claro nesse começo que Pablo adverte a disciplina a los hermanos, aunque los hermanos não davam muito ouvido a Pablo, não. Por quê? Porque quizá não consideravam ele tanto assim, pero ele se esforçou e los amou, não? Explicou para eles bem, porque às vezes nós outros tomamos há maneiras de tomar o pastor de uma maneira muito errônea, não? A primeira maneira muito errônea, uma das maneiras, a primeira não existe, primeira, segunda. Pero uma é tomar como um tipo muito santo que está já, adorar e idolatrar o pastor. Isso está muito mal, porque o pastor é uma pessoa que é frágil, não? Na igreja cá, que estava cá em Clóstomo, o pastor se cajou em pecado, morreu e a gente se dispersou. Não? E se dividiu não? Isso está muito mal. Por quê? Por causa disso, porque somos homens, seres comuns, falhos. E a outra é tomar o pastor como um simples amigo e bueno, o que ele habla não tem nesse sentido, não, bueno, é ele que está falando. Se for o pastor tal, não? Há pastores muito mais superpoderosos que eu, não? Então, eu não quero nem nombrá-los acá, porque são inombráveis. Pero, às vezes, escutamos a predicação de outro pastor e mira como falou a minha vida. Sim, pero o pastor falou, isso daí te explicou 20 vezes na escola bíblica que vão no Viniste, em los dias, oyeron a predicação de ayer, do canal? Não, eu já sei que não. Tá bem, não passa nada. Já ouviu a quantidade de gente que escutou, não? Então, se acabei de tratar desse tema aí no canal, está aí gravado. Pode escutar depois, quantas vezes quiser. Então, às vezes, ou idolatramos o pastor, outra, temos ele como um santo, o sacro santo, um homem de Deus que infalível, ou menosprezamos como se, o que estava passando com Pablo, não? Alguns lo queriam muito, a ponto dele dizer, bueno, uns querem a Pablo, outro a Apolo, pero nós outros não somos nada. Eu plantei, o outro cosechou, pero quem deu o crescimento foi Deus. Pablo tem que chegar a explicar isso. E outros tinham ele como realmente um carnal, que quem é esse chavão para vir cá de repente? A nossa igreja é tão santa de Corinto, porque nós outros falamos muito em línguas espirituais e profetizamos, e mirar como temblamos em poder, nos cajemos acá, não? Nos ministramos los uns aos outros, que era esse mover pentecostal que ocorria na igreja de Corinto. E quem é esse Pablo? Quem é ele? Quem chamou ele?
Eu digo isso por quê? Porque Pablo tinha que quedar explicando toda hora. Isso está escrito na carta. Se ele tinha que quedar explicando toda hora, é porque a gente pensava assim acerca dele. Isso é uma maneira muito mal de ver ele pastorado. Não estou falando por mim, eu estou falando por qualquer pastor, não, por qualquer igreja, porque estou predicando para os teres acá e também estou predicando para meu canal no YouTube, onde já tenho aí um montão de inscritos, não? E também pessoas que vêm depois, pessoas que eu não conosco, não? De qualquer lugar do mundo pode chegar a ver. Então, vocês, Pablo tem que dar essa explicação toda, e ele novamente diz a eles que vão que vai a eles, não? Que vai falar com eles e tudo mais, e Pablo, todavia, explica o que diz já em Deuteronômio, não? Que por boca de 2 ou 3 testigos. Pablo era muito sistemático e muito correto, era muito cumpridor da lei, não? Muito certito, vamos dizer. E trabalhava muito com aspectos da lei, porque era um chavão muito culto, havia estudado muito a lei, não só a lei de Deus, sino a lei de Roma e tudo mais, o tipo que tinha lá na nacionalidade romana, logo ele deveria conhecer bem a Constituição e tudo de la lei, porque os cidadãos romanos deveriam saber, não? Tudo isso. Então, se ele se cuida de dar muitas explicações em sua carta. Pero agora ele vem a falar o ponto principal dessa predicação, que eu baseei no versículo número 5. Ele vem e dizia aos irmãos: examinaos. Acabamos de fazer isso domingo passado, não? Domingo passado foi a Santa Ceia, não? Acabamos de fazer isso domingo passado. Pero temos que fazer isso hoje, temos que fazer isso amanhã, depois da manhã, temos que examiná-los. Se acessa a autoanálise. Por isso eu falava do corpo, que nosso corpo como nos passa fatura. Por exemplo, eu estou cheio de sono hoje, estou cansado. Por quê? Dormi mais à noite, pero por quê? Por causa de clima, não? Estava repesado. Dormimos com 3 ventiladores, praticamente, não? O ventilador de teto, o de fora e o de dentro, não? E assim estávamos, eu não sei, queria quitar minha roupa, quitar a pele, quitar, não sei, o que tinha que quitar mais, eu já não tenho pelo mesmo, pero não é nem que estava com calor, estava agobiado, não, pesado, estava pesado o clima. Então, o nosso corpo é mais fácil de analisar, porque nos passa a fatura, sentimos frio, sentimos calor, sentimos hambre, sentimos excesso de comida, não? E que damos... Como é que é quando é excesso de comida? Não. Atorado, tá bem. Atorado quedou bem. Pero não. Apachurrado, não? Apachuchado, não? Não, quando estamos empanchado. Empachado, aí tá. Empachado, sim. Assim que damos mal, geno, não? Temos que tomar como é que é? Patropil, esse tá bueno, não? Te ajuda. Então, é fácil analisar, mas em nossa vida espiritual nos queda muito difícil de fazer essa autoanálise, porque nós outros vamos vivendo, viste? Nós outros hablamos porque temos boca, mas está muito mal falar porque tem boca. Não é porque vou ter uma boca que vou ter que falar. Não é porque tem uma boca que tem que falar, não. A boca foi hecha para falar, sim, mas foi hecha também para quedar cajada. Às vezes temos que nos cajar. Nos cajamos. Mira o provérbio como é tão lindo que diz: el nécio, el tolo, não? Até quando se caja, é tenido como sábio. Ou seja, para vós falar tanta estupidez, se vós te cajar a boca, vai ser sábio, vai ser de uma sabedoria incrível se te queda cajado. Isso é maravilhoso. Eu já é pecado por falar e tive que fazer essa autoanálise e esforçar-me para não dizer. Inclusive, há muitas coisas que eu poderia dizer que é verdade,
pero de la manera que eu diria, iba a ofender, quizá. Por quê? Eu iba a me desacerbar, iba a empezar, porque já há tanto acúmulo de informação que às vezes uno se enoja e, não? Então, é melhor não falar. É melhor não falar às vezes. Às vezes temos que falar e às vezes temos que não falar. Então, isso tem que ver com esse autoexame. Versículo 5. Nós estamos chamados a essa autoevaluação. Examinar-os a vós outros mesmos. Se estáis em la fé, o se nos mata, não aí, não nos mata. Ele se, porque se é uma condição. Pero Pablo, vou estar mandando essa carta a uma igreja, vou estar falando a cristianos, como vai dizer, se estou em la fé? Não sei se foi ironia de apóstolo Pablo acá, se essa figura é ironia, pero, na verdade não é uma ironia, é para pensar, não? A ironia é uma figura de linguagem que pode ser usada para o mal, não? Para fazer que o outro se sinta um estúpido. Pero também pode ser usada para ser pensar. Vocês estão na fé? É a pergunta que Jesus nos hace hoje. Pero essa pergunta é para cada um contestar sim, para ser essa autoanálise, essa autoevaluação, não? Esse autoanálise, esse processo profundo que o Senhor quer que nós outros hagamos quando hoje, sim, hoje, pero amanhã também, e depois da manhã, não é o dia de reunião, não é só hoje, não é hoje, é o amanhã, são todos os dias, é o cotidiano. Examinar vós outros mesmos se está em la fé. Provar a vós outros mesmos. Ou não os conheceis a vós outros mesmos, que Jesus Cristo está em vós outros, a menos que estejam reprovados. A pergunta que ele hace, não? Ou seja, Jesus está em nós outros? Qual é a resposta? Sim. A resposta, e se a resposta é não, vem passar cá na frente, aceitar Jesus, se quer aceitar Jesus, passar cá na frente, oramos por vós, hacemos toda a oração de fé, não? Uma hermanita que já se foi com o Senhor, dizia, não? Pastor, tem que ser a oração de fé. Se preocupava muito com isso, não? Pero por sua vida mesmo, já muito não se preocupava, não? De fazer essa autoanálise e ver as coisas que estavam em falta em sua vida. Pero estava preocupada porque se não levantar a mão e se não encher a oração de fé, para onde ia a pessoa? Para o inferno, não? Imagina esse Deus que é tão bondoso, e tão maravilhoso e tão gracioso, ele por um simples hecho de a pessoa não levantar a mão e não ter alguém para ser a oração de fé com a pessoa, ele vai mandar para o inferno. Que Deus é esse, não? Increíble. Deus tão malo. Pero bueno, isso é uma crença. Hermanos, hagamos esse autoanálise nessa manhã. A predicação de hoje é para isso. Então, se Pablo está invitando a los hermanos de Corinto, já no final da carta, cá é o último capítulo da carta, não? Por isso, depois vemos as considerações finais, no fim. Pero eu puse todo, porque há palavras bonitas, não? Nas considerações finais. Então, o verbo aí que está querendo explicar desse examinar-os é um processo consciente e profundo. Isso quer dizer o verbo. Não é, eu me quedar, não, tá bem, não, eu, tô bem, não? Não hice nada hoje. Não é algo superficial. Ver hoje, despertei, orei, leí a Bíblia, até leí a Bíblia, empecei o dia lendo a Bíblia e tudo. Não é necessário, ler a Bíblia quando pode, não? E queira. Pero não é um processo religioso de que dá ponendo ponto 1, não isso é isso, ponto 2. Esse não é a autoanálise. A autoanálise é, o que estou pensando? O que estou crendo? Há alguém que eu não logro perdonar? Que sai meu papá, que sai minha mamã, que generalmente na família, todos nós outros hemos passado por traumas diversos,
me cônjuge, mi hijo, ou mi hijo, já falei de los padres, não? Ou meus padres, ou é mi hijo que me isso, aquilo. A quem não pudo perdonar Jó? Isso é uma análise profunda. Que ser humano yo estou sendo em la existência del tempo, espaço, de la vida que nos ha registrado nessa galáxia, nesse ponto, no meio de la nada, não? Que é tão grande o universo. Vocês sabiam que se vocês apontam para arriba, em linha reta, e essa, se pudermos mandar um feixe de luz em linha reta, apontando para o espaço exterior, pode ser que ele viajaria e daria a volta no universo sem tocar em nenhum, não passar nem cerca de nenhuma estrela. As estrelas estão tão lejos uma delas outras que é como se houvera um universo de distância entre elas. E de acá nós outros lá vemos cerquita, não? Inclusive as constelações, as três que vemos acá na noite, muito comum acá na parte sul, as Três Marias, não? Vemos essas cerquitas, não? Pero tão lejíssimas uma da outra. Lejíssima, muito lejos, não? Está muito mais a distância entre a Terra e a Luna, que é nosso satélite, que entre essas estrelas. E nós outros que não quedamos com... Tudo isso estou querendo dizer que a Terra não é nada comparada a só o sistema solar, não estou nem falando da galáxia. E nós outros não somos nada comparado à nossa soberba, à nossa... Esse autoanálise que temos que fazer, de mirar adentro, que quedamos mirando afora, e é muito fácil mirar afora. É muito fácil ver o pecado do outro, mas eu não sei o que levou o outro a tomar essa decisão, por que tomou essa decisão. Não lo sei. Por isso eu tenho que mirar dentro de mim. Por que eu falei isso? Por que eu estou tratando assim, por suposto, eu já he falado da parte biológica, não? Que influencia em nossas decisões, na toma de nossas hormônias, que nos arrebenta. Nossas hormonas nascem nós outros amar e odiar no mesmo momento, não? É terrível quando estamos com uma disfunção hormonal, influencia na toma de decisão muito grandemente. Isso é correto, isso é biológico, isso é científico, biológico, isso Deus derrou para nos dizer também que nós outros somos falhos, não? Temos essa falha. Pero nós outros temos que fazer essa autoanálise. Não há excusa. É porque, na verdade, não sei por que isso. Deve ser porque estou com alguma disfunção biológica. Então, se eu vou ao médico e tento tratar de isso. Agora, algo eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu não hago essa autoanálise, se eu não cambio, irmãos, eu tenho que me plantear desde uma outra visão. Sou cristiano? É o que Pablo nos está dizendo. Examinar vós outros mesmos, se estáis em la fé, provaos a vós outros mesmos. Ou não conheceis a vós outros mesmos. Se está em Cristo. Está em Cristo. A menos que não esteja em Cristo. Então, se não está em Cristo, estão reprovados, não são de Deus. Então, se a caminhada cristiana é esse autoanálise constante. Pero Pablo não se queda por aí, a partir do versículo 6, não? Até o 10, ele habla de uma esperança, um propósito em la correção. Porque quando hacemos esse autoanálise, que nos vai passar? Nos vai passar algo maravilhosamente bem, bueno. Hermanos, não estou dizendo, escuta, não estou planteando acá uma falácia. O que é uma falácia? Eu já he escutado muita predicação falaciosa. O chavão abre a Bíblia, lê o versículo bíblico, explica o versículo bíblico. Está certo, habla do versículo bíblico, explica o versículo bíblico certo. Na interpretação desse versículo, é esse mesmo que ele está dando, está certo. Pero é uma utopia. És como Pablo quando chegou em Romanos capítulo número 8. Ele disse, eu por um lado, eu me esforço, eu intento, eu hago isso. Pero por outro lado, o que me passa? Essa dualidade, não? Esse bem e mal que está dentro de nós outros. Que na verdade deveria estar o bem, não mais. Pero
Então, se é isso que eu estou falando, isso que? Eu não estou cá invitando vocês a falhosamente, não? Por meio de falácia, inventar um modelo de perfeição de persona cristiana. Quando eu digo, então você não sois cristiano, não é porque o cristiano não peca. Não estou falando de isso, não estou falando de pecado. Porque o pecado é o pecado. O pecado é o erro que cometemos, que sempre vai estar aí. Por quê? Porque somos pecadores. Como dizem os teólogos, não somos pecadores porque pecamos, se não pecamos porque somos pecadores já. Leite de eu pecar ou não pecar, não hace com que eu deixe de ser pecador. Eu sou pecador e ponto final. Porque eu já pequei, se eu pequei uma vez, já está. Já pequei. Eu sou pecador. Aonde eu deixe de pecar de agora até o final da minha vida, isso deveria ser 1 segundo depois de que, até menos de 1 segundo, não? Depois que eu diga isso. Eu ia seguir sendo pecador, porque sou pecador. Por isso necessito da graça de Deus. Por isso que eu trabalho quem hace é Cristo e não eu. Agora, se bem que és assim, eu sou um pecador já, não? Eu estou em pecado, eu sou um pecador, mas não quer dizer que eu siga em pecado. E o que eu estou dizendo não é uma fórmula mágica, que fazendo isso, eu vou deixar de pecar, não. O problema cá não é esse pecado, o texto não está tratando de pecado, está tratando de autoconhecimento, de entender quais são meus limites, até onde eu posso chegar, no que tenho que fazer, como tenho que buscar, para melhorar um pouco do que sou e do que hago. Não é que eu vou apertar um botão e vou deixar de pecar amanhã, ou se o que eu haga, acá nesse autoanálise, me autoanalisei, mirar, não pecarei nunca mais. Já está sendo soberbo, não? Então, não se trata de isso. Agora, por outro lado, que eu não posso deixar de pecar e não posso deixar de ser pecador, por outro lado, eu posso diminuir significativamente o pecado em minha vida se eu hago autoanálise. Ou ao menos o pecado será mais pecado. O que quero dizer com isso? O que é pecado para o cristiano? Acordam-se? Eu já expliquei 20.000 vezes acá na igreja. Posto vou explicar novamente acá para quedar gravado para meus irmãos do YouTube. Não? Que é pecado para o cristiano? É errar o blanco. Não? Se botar com arco e la flecha, o arqueiro, ou com bala, não, com tiro, não sei. Vê aí esse deportista aí que ganhou novamente. A hora ele ganhou, esse que saiu na Olimpíada, que quedou famoso, o turco, não? A hora ele ganhou o Mundial de tiro, não? Quando uno mira ele branco, ele quer dar de onde? Ele é branco. O chavão está competindo e mira o branco e quer dar afora, ele quer dar no redondito, no meio do redondito, bem certito, não? Aí ele quer dar, porque ele está mirando aí. Essa é a prova. Então, para o cristiano, o pecado tem que ser o que? Errar o blanco. É uma definição maravilhosa que deu um teólogo há muitos anos atrás, não? Por quê? Porque tem que ser um simples erro em nossa vida o pecado. Não tem que ser um cotidiano no sentido aonde que vai ser todos os dias, mas não tem que ser uma premeditação. É aí de onde vem a autoanálise. Me entenderam? Eu vou seguir pecando. Eu vou seguir pecando, pecado. Vou seguir errando el blanco. O pecado é nesse sentido. Não é o pecado no sentido essencial malo, como diz que o diabo foi homicida desde o princípio, é o opositor, ele é enganador, aquele que se opõe de tudo que contra Deus. Eu me torno uno com o diabo quando eu amo o ódio, amo a codícia, amo o enojo, amo a dissolução, amo a separação. Quando amo o egocentrismo, eu me hago uno com o diabo porque eu me torno opositor a Deus, que é o nome de diabolos, opositor a Deus, inimigo. Então, é de isso que eu estou falando. O autoanálise é para que eu não caiga
é nessa contradição de pecado, não viva em pecado. Ahora pecar, errar o blanco, vou errar todos os dias, porque até os melhores del mundo, não? Eram el blanco. Não vê, esse mesmo turco, ele recém ganhou o Mundial, mas nas Olimpíadas ele quedou em segundo. Ou seja, errou el blanco, não? Porque se não hubiera errado, ele ia ser medalha de ouro, mas ele foi medalha de prata. A que quedou mais famoso, o medalha de ouro, eu não sei quem foi, não conheço ele, não? Pero o turco quedou famoso sendo a medalha de prata. Isso é muito importante também. Por isso predico outro dia, não? Dá uma base bíblica para outra predicação. Então, Pablo ele habla cá no final das coisas buenas que nos pode passar. Não se hacemos esse autoanálise, nós outros não vamos a ser reprovados. Por quê? Porque, irmão, vai se dar conta de tus erros. Quem aprova a prova não é quem erra mais ou é quem não erra. Porque senão deveríamos sacar 10 sempre na prova. Quem aprova a prova é aquele que tem a capacidade de se dar conta de seus erros e de melhorar e de chegar à meta da prova, que é, não sei, a média da escola, não? Para poder aprovar, no mínimo. Então, Deus, ele nos quer dizer, nos quer trazer essa bendição que é a aplicação da predicação. Esse autoexame, essa autoanálise, vai assim com que nós outros não sejamos reprovados diante de Deus. Se não, por aí contrário, vamos a edificar, vamos a construir um altar com Deus, que um altar com Deus é um altar de relação os uns com os outros, é um altar de amor, de amistade, não? Vamos a romper com o ódio, com a contenda, e vamos a ter unidade, vamos a viver uma vida muito melhor, uma vida em amor, realmente. Se hago essa autoanálise, vou começar a experimentar, viver tanto o amor de Deus em minha própria vida, porque às vezes nós outros retenemos a bendição de Deus por causa da falta de autoanálise, da falta de conhecimento, da falta de entender quem somos nós outros mesmos. E, como diz Pablo acá nas considerações finais, que eu quero ler para vocês, isso é uma vida de autoanálise, não? Versículo 11, ele diz, por lo demais, hermanos, por lo demais, ou seja, por em cima de tudo isso que eu disse, mira, ter gozo, perfeccioná-os, consolá-os, sejam de um mesmo sentir e viver em paz. E a Deus de paz e de amor estará com vós outros. E aí ele manda os saludos aí, manda dar um besito de saludo, não? Ósculo Santa. Então, é isso que o Senhor não quer dizer hoje. Vamos orar? E vamos dar graças ao Senhor por essa palavra ministrada em nossos corações, que se aplicada a nossas vidas, nos dando o que? Madurez espiritual, não unidade na fé, alegria, que isso vai produzir também alegria, não? Gozo, comunhão divina, tudo isso tem que ver com a predicação de hoje. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada em nossos corações, que não saia de nossas vidas esse mensagem, Senhor, que podamos sempre recorrer a Ti, volvendo a Ti, analisando nossos caminhos. Por que nos enojamos? Por que mentimos? Por que chamuchamos? Por que enganamos? Por que não perdonamos? Por que não amamos? Por que quedamos presos a nossos traumas, a nossos enojos? A nossa vida passada, a nossa vana maneira de viver. Por que quedamos presos aí e não podemos cambiar, não podemos melhorar? Por quê? Porque nos olvidamos de estar em Ti, nos olvidamos de fazer essa autoanálise e volver-nos a Ti. Te damos glória e graça por essa palavra no dia de hoje, Senhor. Tu eres o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Graças, alabado seja o Teu nome.